Fala, meu time, professor Lira. Estamos iniciando aqui as gravações a respeito da atividade de inteligência, noções de inteligência e contra-inteligência também. Estarei aqui com os senhores nesta jornada para aprovação junto com o Projeto Polícia. Então, antes de mais nada, desejar aqui minhas boas-vindas ao curso, a vocês, e fazer uma breve, rápida apresentação aqui minha, mas também do que eu vou falar a respeito desta temática de noções de inteligência, sendo objetivo reto aqui, papo reto para você ser aprovado. Esse aqui é o foco. Em primeiro lugar, eu fui aprovado já em mais de 10 concursos, tenho uma trajetória desde 2019 nos estudos para concurso e também na administração de aulas, em salas de aula, tanto online, presencial para todo o Brasil. Meu nome, William, mas o pessoal me chama aí pelo sobrenome, Lira, professor Lira, então eu estarei à frente aí dessa cadeira na parte de noções de inteligência. Dentre esses concursos que eu mencionei, eu fui aprovado primeiro para soldado da Polícia Militar de Tocantins, fui aprovado recentemente para oficial da Polícia Militar de Tocantins, mas optei por não ir no TAF, já que colidiu com outra etapa de outro concurso que eu também fui aprovado. Passei para soldado da Polícia Militar de Goiás, dentro das vagas. No CFO fiquei excedente, CFO da PMGO. Continuei estudando, passei também para oficial da Polícia Militar do Mato Grosso e recentemente para oficial da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, diferente das demais polícias, lá o ingresso no quadro de oficiais se dá no posto de capitão. Então passei para capitão da Polícia Militar do Rio Grande do Sul também. E dentre as aprovações na área militar são essas. Na área civil, atualmente, inclusive, sou policial civil, sou papiloscopista, lotado na Central de Flagrante de Goiânia. Também fui aprovado para agente de Polícia Judicial Federal do TRF1 e do TRT10. Então, também aprovado nessas áreas aí da agência de agente de Polícia Judicial. Dentro também das aprovações, eu tomei posse já em 3 cargos públicos. Primeiro como assistente de juiz, fui soldado da gloriosa Polícia Militar de Goiás por 1 ano e também tomei posse como papiloscopista policial na PCGO. E a atividade da Polícia Judiciária, da Polícia Civil, ela é bem semelhante com aquilo que nós vamos falar aqui, noções de inteligência. Então, já adentrando ao mérito da parte de inteligência, adianto aos senhores que as polícias judiciárias têm a sua função típica de investigar, de obter informações, de obter elementos informativos para apoiar alguém na sua tomada de decisão, para apoiar uma autoridade na tomada de sua decisão. E esse também é, inclusive, o conceito de inteligência que a gente vai ver aqui. Dentre esses estudos da inteligência, nós temos, obviamente, diversas agências de inteligência. Então, não é só a Polícia Judiciária que faz serviço de inteligência, não é só a Polícia Federal e a Polícia Civil. Nós temos também agências de inteligência dentro das polícias legislativas, Polícia Judicial, nós temos agentes de inteligência dentro das polícias militares, Polícia Rodoviária Federal, enfim. Hoje, com a modernização das funções, das atribuições, a gente ouve muito falar em investimento em inteligência. Então, vamos investir a tropa em inteligência. A Polícia Penal não é diferente. Todas as polícias têm as suas agências locais de inteligência que buscam fazer esta obtenção de conhecimento, obtenção de informação para apoiar uma autoridade na tomada de decisão dela. Então, senhores, está aqui na tela. Nós temos aqui, as noções de inteligência, que é o que eu vou falar aqui na aula de hoje. Dentre os assuntos a serem abordados, eu vou falar sobre definições e conceitos que mais caem em prova. Nós vamos resolver questões no final das aulas. E definições e conceito cai bastante. Finalidade da inteligência. E aqui a gente já remete não só à inteligência propriamente dita, mas à inteligência e a contra-inteligência também. Nós vamos falar da diferença entre as duas. Fontes de coleta. Então, onde que eu vou buscar as informações? Onde que eu vou obter a inteligência? E ainda as formas, as metodologias para a produção de conhecimentos.
É isso que nós vamos tratar nas aulas de hoje. Show? Sensacional? Então, vamos jogar para cima. Qualquer dúvida, manda aí, avalia a aula. Estou aqui à disposição junto com o Projeto Polícia para fabricar aprovados. Para cima. Primeiro lugar, conceitos e definições. Já passando aqui para a definição dos organismos de inteligência, nós vamos ver aqui, ó, organismo de inteligência. Tais organismos podem ser classificados como serviços de inteligência quando têm por finalidade principal a execução da atividade de inteligência, ou como frações de inteligência quando integram órgãos que têm finalidades diversas. Portanto, senhores, a atividade de inteligência está organizada em dois ramos, inteligência e contra-inteligência. Foi aquilo que eu falei para vocês anteriormente. O que você precisa ficar atento? No Brasil, nós temos a ABIN. O que é a ABIN? Agência Brasileira de Inteligência. Então, se você observar até aqui, ó, até na foto principal, nós temos a ABIN aqui, que eu coloquei essa imagem. Então, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. O que é a ABIN, senhores? É a CIA do Brasil. É a parte que faz o serviço secreto. São os espiões. Então, nos Estados Unidos, nós temos a CIA. Na Rússia, nós temos a antiga KGB, que mudou o nome agora. No Israel, nós temos o Mossad. Então, nós temos vários organismos de inteligência, que é o que a gente viu aqui, vários órgãos de inteligência. E no Brasil, no que tange a órgão, entidade da administração pública federal, poder público federal, que representa, que tem como função típica as atividades de inteligência, é justamente aqui a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Dentro da ABIN, nós temos dois cargos principais: o oficial de inteligência e o agente de inteligência. Nós tivemos um concurso e, conforme o próprio nome já diz, a gente busca um dos princípios da inteligência é a discrição, é o sigilo. Então, é até complicado aqui para o professor falar determinados assuntos, mas aquilo que é permitido, que é de conhecimento do público, eu vou falar, não tem problema nenhum. O último concurso, para vocês terem uma ideia, veio no edital a vedação, a proibição de falar que vai prestar o concurso. Então, dentro da inteligência, a discrição, o sigilo, ele é muito forte. Muito forte. Portanto, senhores, quando sai o nome no Diário Oficial, geralmente em outros concursos, sai o nome completo do guerreiro aprovado no Diário Oficial, na ABIN nós não temos isso. É relativizado o direito ao acesso à informação, enquanto que na ABIN, o que vai ser publicado vai ser um código da inscrição daquele indivíduo. Ele vai receber no momento da inscrição. Então, aqueles aprovados, em vez de ver seu nome no Diário Oficial, vai ter lá o código. A mesma coisa o Portal da Transparência. O Portal da Transparência tem lá o salário de todos os servidores, seja do Executivo, Legislativo ou Judiciário. Os servidores da ABIN, os agentes de inteligência e os oficiais de inteligência não têm lá o seu nome publicado no Portal da Transparência, nem o seu salário, justamente por conta do sigilo e da segurança nacional. Beleza? Então, já adiantando aqui, um dos princípios para vocês é justamente a descrição. E o animal, assim, aquilo que virou uma caricatura, virou símbolo de inteligência é justamente a coruja. Então, quem tem curso de inteligência, por exemplo, eu fiz alguns cursos de inteligência dentro da Polícia Civil, o curso de atividade de inteligência, o curso de arpia, o simbolismo deste indivíduo dentro das instituições são as corujas. Então, a coruja, que simboliza a sabedoria, é também um símbolo dos operadores de inteligência, dos agentes de inteligência. Quanto que, por exemplo, aqui na Rotan, da Polícia Militar de Goiás, são os raiados, um raio vermelho. Os operações especiais, geralmente, são os caveiras. As operações especiais das polícias militares são os caveiras. A Polícia Civil é o escorpião. Então, tem toda uma simbologia e, dentre o operador de inteligência, é o coruja, tá? Só para fins de conhecimento de vocês. Então, dentro dos organismos de inteligência, nós temos vários. O principal, óbvio, é a ABIN, e tem sua previsão também lá na Lei 10.826 de 2003, o porte de arma para os agentes
de inteligência da ABIN. Então, obviamente, eles vão ter o porte de arma em todo o território nacional e, quando em missão, quando em serviço, também possuem o porte de arma fora do território nacional. Então, tem muitos agentes de inteligência espalhados pelo mundo todo, principalmente nas embaixadas, acompanhando diplomatas, fazendo serviços contra terrorismo também. Então, a gente vai falar dessas modalidades de atividade de inteligência e o porte de arma para esses agentes não só no Brasil, mas sim também lá internacionalmente, tá? Avançando aqui o conceito, o que é então inteligência, professor? Inteligência é o ramo da atividade voltado para a produção, vou pegar o marca-texto, produção e difusão de conhecimentos relativos a fatos, eventos, situações ou fenômenos que ocorram dentro e fora do território nacional de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório e a ação governamental, a ação do Estado, se constitua ou indica oportunidades e ameaças aos objetivos fundamentais do Estado. Então vamos lá, por partes, né? Por partes aqui. Primeira coisa, a inteligência é um ramo da atividade. Então nós vamos ter tanto a inteligência como também a contra-inteligência. Nós vamos falar daqui a pouquinho. A contra-inteligência é como se fosse uma proteção. A proteção ao Estado. Então, é blindar o Estado de que outras pessoas invadem as informações sensíveis e consigam obter dados sigilosos. Essa é a contra-inteligência. Já a atividade de inteligência é eu entrar em outros organismos, em facções criminosas, em organizações criminosas, ou dentro, inclusive, aspectos políticos, para obter informações e apoiar a autoridade na tomada de decisão dela. Então, olha só. Inteligência é o ramo da atividade voltado para a produção e difusão de conhecimento. Primeiro, produzir conhecimento. Como que eu vou produzir conhecimento? Obtenção de informação. Eu preciso de informação. Conhecimento é informação. Então, eu preciso saber o que aconteceu, como aconteceu. Dentro das polícias militares, nós temos uma parte, né, da polícia militar que é conhecida como PM2. Faz essas atividades de inteligência. Faz um serviço sem farda, de forma velada. Não usa armamento de forma ostensiva, mostrando, mas sim velada, por dentro da roupa. Beleza? Então eu vou produzir conhecimento. Vamos supor aqui um exemplo clássico, né? A Constituição Federal, no artigo 144, diz que é atribuição das polícias militares o policiamento preventivo e ostensivo. Beleza. Atribuição da Polícia Civil, a investigação dos crimes, das infrações penais, exceto as militares. Ou seja, então, aqueles crimes militares que estão dispostos no artigo 9º do Decreto-Lei 1001, que é o Código Penal Militar, ele vai trazer quais são as infrações penais militares. Quando for infração penal militar, quem vai investigar não é a Polícia Civil, mas sim a própria Polícia Militar. Então, por isso que nós temos esta parte da Polícia Militar que realiza atividade de inteligência. Ele vai obter informações para saber a autoria delitiva, quem cometeu o crime, a materialidade delitiva, ou seja, a prova da existência do crime, e também as circunstâncias que o crime ocorreu. Como, onde, qual foi a motivação, qual foi o meio empregado, as consequências do crime, para que lá na frente o Ministério Público tenha informações suficientes para formar a sua opinião delite, ou seja, a opinião delitiva, e promover a denúncia ou solicitar, inclusive, o arquivamento das investigações. Então, quando envolver infrações militares, a própria Polícia Militar vai investigar. Quando a regra geral, né? Infrações penais comuns praticadas por civis fora do contexto militar e fora da atribuição da Polícia Federal, aí são as polícias civis que vão investigar. Aconteceu um crime, quem vai investigar? Polícia Civil. É a regra geral, tá? Então vai produzir conhecimento. E por que difundir conhecimento também? A difusão de conhecimento, ela também tem grande importância, porque nada adianta você produzir o conhecimento e não transmitir ele. Essa difusão de conhecimento é muito delicada dentro da inteligência, porque, como eu disse, grandes informações, várias informações, melhor dizendo, elas são sigilosas, secretas ou ultrasecretas, conforme a própria lei de acesso à informação
preconiza, que a gente estuda lá em direito administrativo. Então, a regra geral é que os atos da administração pública sejam publicados. Artigo 37 caput, princípio da publicidade dos atos da administração. Exceção, aqueles documentos sigilosos, secretos e ultrasecretos. Aí envolve as atividades de inteligência. Então, a difusão de conhecimento ela é bem delicada porque ela é uma exceção da exceção dentro das atividades de inteligência. Sobretudo, as formas de obtenção de dados e de informações, e quando esses dados são confidenciais, também há uma difusão de conhecimento mitigada, né, relativizada. Avançando, senhores. Então, eu vou produzir e divulgar informações. Eu realizei, hoje mesmo teve um caso aqui, a Polícia Militar, em atividade conjunta, em compartilhamento de informações com a FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. Por que integrada? Porque lá tem policiais federais, policiais rodoviários federais, PM, PC, PP, GCM, tá tudo lá dentro da FICO. Então, a FICO que realiza uma atividade de inteligência também dentro do estado de Goiás, um exemplo aqui para vocês, né? Produz o conhecimento, repassa para a autoridade decidir o que vai fazer, por exemplo, pedir um mandado de prisão, pedir um mandado de busca e apreensão. Então, e aí passa essa ação governamental às patrulhas, ao serviço operacional, ao serviço de equipe fardada. Então, obtém informação, aqueles indivíduos estão com 5 armas de fogo dentro da residência X, é o paiol deles, onde eles guardam as armas de fogo, tem 2 fuzis e possivelmente tem droga. Fez o levantamento de informação, beleza, repassa, pediu um mandado de busca e apreensão, um mandado de prisão, repassa para as equipes e lá cumpriu o mandado. Então essa é a inteligência, é aquilo que envolve as atividades policiais. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a inteligência no âmbito da Polícia Legislativa e Polícia Judicial, que são polícias institucionais, tá? Então, em regra geral, assim que acontece. Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, PRF, Polícia Penal, trabalhando de forma conjunta aqui no Estado. Eu vou produzir e difundir conhecimento relativo a algum fato, por exemplo, indivíduos armados que estão planejando roubar Banco Central, roubar o Banco do Brasil. Evento, tem atividade de inteligência em grandes eventos, sim, sempre vai ter, por exemplo, aqui agora, Natal do Bem, tem todo ano aqui no estado de Goiás, em Goiânia, são grandes eventos que vão passar lá milhares de pessoas. No Sul tem o Oktoberfest, tem as Olimpíadas, Copas do Mundo, COP30, todos os eventos de grande repercussão que tem muita concentração de pessoas vão ser realizadas atividades de inteligência para produzir informação, conhecimento, evitar eventuais ataques, ameaças. Então, situações, fenômenos que ocorram dentro e fora do território nacional. Então, dentro do Brasil, mas também fora do Brasil e que pode ter como ameaça ao Brasil. Não só à soberania nacional, mas como, por exemplo, um agente diplomático brasileiro ou uma autoridade brasileira, um presidente da República, um ministro da Defesa, por exemplo. Então, essa atividade de inteligência é dentro do Brasil, mas também fora do Brasil, o qual vai ter imediata ou potencial influência sobre o processo decisório e a ação do governo que se constitua ou indica oportunidades e ameaças aos objetivos fundamentais do Estado. Então, nós estudamos lá na Constituição Federal, do artigo 1º ali, 2º, 3º, que já vai tratar que a República Federativa do Brasil tem como princípios o sócio diva plus, soberania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, né? Então, tem também ali como, além dos princípios, os objetivos fundamentais, construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades. Então, tudo isso está na Constituição Federal e se tem ameaça a esses objetivos fundamentais do Estado, que estão lá do artigo 1º, até o artigo 5º também, que trata dos direitos e garantias fundamentais da Constituição, a inteligência vai agir, vai intervir
vai buscar informações para enviar para uma autoridade pública. Beleza, senhores? Tranquilo até aqui? De boa, né? Outros conceitos, eu vou até apagar esse questão de informação. Eu vou falar agora sobre esses dois conceitos que direto caem em prova e muita gente não dá valor. Então, olha só. Fatos. Fatos são objetos verificáveis. Olha aqui, ó. Esse aqui é o conceito de inteligência, cai em prova. Fatos. Então, o que é fato? São objetos verificáveis, passíveis de descrição ou previsão. Então, um operador de inteligência, senhores, ele vai em um evento, por exemplo, ou ele vai em um bar, que seja, e vai descrever tudo aquilo que ele está vendo, para fazer um relint, que é um relatório de inteligência. Ó, fui em tal lugar, dentro do bar tinham 5 pessoas sentadas, possivelmente, aparentemente, não estavam portando armas de fogo. O dono do bar era um senhor assim, assado, faz todas as características físicas dele. Repassa se tem câmera de segurança no local. Se tem, além das câmeras de segurança, outros ofendículos, que o direito penal chama de ofendículos. Então, cerca elétrica, serpentina, tudo que envolve a segurança interna e externa daquele local, para justamente combater a contra-inteligência. E ele vai passar todas as informações. Ele sobe um drone, faz imagens aéreas, tá? Operações com drones têm muita relação com as atividades de inteligência. E aí ele faz todo esse relatório e encaminha para o, por exemplo, delegado de polícia. O delegado de polícia verifica e fala, ó, vamos entrar lá, dá para entrar assim, assim, assado, por frente, uma viatura atrás, 5 agentes, 5 agentes vão ficar na retaguarda, as outras equipes, 8 agentes vão entrar pela frente. Então, para apoiar o tomador de decisão na sua decisão. Então, fatos, está aqui, ó, fatos são objetos verificáveis. Por exemplo, eu citei aqui um bar, né, passivo de descrição ou previsão. Assim, o fato é uma representação o mais objetiva possível da realidade externa ao observador que a tenta conhecer, podendo ser aferido por qualquer pessoa a partir de referências conceituais e métodos aferíveis e validados. Então, métodos que eu posso aferir, eu posso verificar e validar. Então, se eu estou falando se aquele bar geralmente tem 5 pessoas, etc., está aberto ao público, outra pessoa pode ir lá e fazer a mesma observação e validar essa informação. Certo? Eventos são ocorrências situadas no tempo e no espaço. Um evento é um acontecimento. Lembra dessa nomenclatura que cai em prova. Evento é um acontecimento. Eles colocam o fato como acontecimento. Está errado. Evento é um acontecimento que pode ser delimitado geograficamente e cronologicamente por marcos específicos. Por exemplo, COP30, um evento meio ambiente que aconteceu lá em Belém do Pará, né? Nós temos Copas do Mundo, nós temos Operação Natal do Bem, nós temos enchente no Rio Grande do Sul, é um evento, aconteceu ali e mudou toda a ordem pública e segurança pública daquele local. Pode ser delimitado geograficamente? Sim, foi num local X. Latitude, longitude, sempre vai ter nesses relatórios de inteligência. E cronologicamente, tempo. Então, COP30, evento que aconteceu da data do dia X ao dia Y. Eventos são produzidos por mecanismos que vinculam contextos, estruturas e atores. Atores aqui são pessoas, tá? Estruturas, as estruturas físicas ou digitais, pode acontecer no ambiente digital também, esses eventos, obviamente, certo? Um jogo, uma partida, no ambiente digital, então, totalmente possível de acontecer. Outros conceitos importantes. Situações. Vamos lá, situações. Situações são ocorrências contextualizadas a partir da vivência humana. Então, grava aí, anota no seu caderno. Vivência humana, situações. Para a inteligência, situações são parte
constituinte da realidade dos eventos, designando o contexto no qual um ou mais eventos em andamento devem ser avaliados. Então, vamos lá, dentro do evento COP30, vamos supor que aconteceu a invasão de indígenas manifestantes, a letra do professor tá linda, né? Garranchão, indígenas manifestantes no COP30. Isso é bom para a política brasileira, política externa? Não. Então, o que é o evento COP30? O que é a situação? A manifestação dos indígenas, a entrada dos indígenas dentro desse evento. Exemplo ficou claro? Bacana? Vamos adiante. Às vezes você vai lendo isso aqui, você não fica atento, você não consegue compreender essas distinções e cai em prova, tá? Então, para a inteligência, essas situações são parte da realidade dos eventos. Aconteceu no evento. Não necessariamente, também, todos ficaram sabendo. Às vezes acontece ali determinadas situações que não foi para a mídia. E acontece bastante. Beleza? Vamos lá, vamos para o slide. Fenômenos são processos compostos pela evolução de fatos, eventos e situações, pela dinâmica entre eles e pelos efeitos que produzem ao longo do tempo na experiência humana e no mundo exterior. Então, é porque evoluiu. Então, imagine agora que essa manifestação dos indígenas acarretasse, por exemplo, não aconteceu, mas um exemplo aqui para vocês. Essa manifestação acarretasse a morte de pessoas ou o ferimento de policiais. Aí já é um fenômeno, porque evoluiu essa situação. Show? Oportunidade. Condição ou fator favorável à consecução de interesses nacionais estabelecidos pela Constituição Federal e pela legislação brasileira. Então, oportunidade, a gente chama de janela de oportunidade. É uma condição ou um fator favorável para a consecução de um interesse nacional do Brasil estabelecido pela Constituição e também pela legislação. Quer ver um exemplo de oportunidade? Janela de oportunidade? Eu sou policial civil e estou fazendo a segurança de uma autoridade. Exemplo, um prefeito ou um governador. Estou fazendo a segurança do governador. Chegou um indivíduo com capacete no ambiente. Já é uma ameaça. Capacete, viseira preta. Não é possível definir a autoria desse agente, dessa pessoa. Então já é uma ameaça. Este indivíduo, o que ele faz? Saca uma arma de fogo e coloca na cabeça de uma criança. Me entrega o governador, senão mata a criança. Agora já evoluiu, já é um fenômeno. Passou de uma situação, foi para um fenômeno. Já evoluiu. No momento ali da euforia, o cara se distrai. O cara tá muito nervoso, o cara vira. No momento que ele se distraiu, às vezes um barulho, uma sirene tocou, ele se distraiu. É a janela de oportunidade para a ação de neutralização desta ameaça. Então, é o momento que um policial pode reagir a esta ameaça atual ou iminente, a direito seu ou de outro, conforme preconiza o artigo 25, que trata da legítima defesa no Código Penal, e neutralizar a ameaça, realizar o disparo ali, preferência na cabeça, para neutralizar o agressor e salvar a vida da criança e da autoridade ali. Então, oportunidade, a gente chama de janela de oportunidade, é uma condição ou um fator favorável, a distração dele. E aí, estabelecidos pela própria Constituição e pela legislação. Legislação, qual? Artigo 25 do Código Penal. Show? Então, vamos adiante. Ameaça. Acabei de falar já, inclusive, né? Uma oposição antagônica, ou seja, contrária à consecução de interesses e da salvaguarda de conhecimentos sensíveis. Então, é tudo aquilo que pode atingir de forma negativa os interesses da soberania nacional, os interesses das autoridades públicas e a proteção de conhecimentos sensíveis. A proteção, então, da inteligência, da atividade de inteligência. Então, as ameaças podem ser distinguidas segundo o grau de intencionalidade dela. Então, a gente vai falar, existem várias formas e tipos de ameaças também. A gente vai
falar disso mais na frente, tá? Antagonismos, ameaças e cai em prova, viu? Antagonismos. Deixa eu apagar. Antagonismos são ameaças que se contrapõem de forma intencional à consecução dos interesses nacionais. E cai em prova justamente essas diferenças entre ameaça e antagonismos. Ameaça, oposição aos interesses e a proteção dos conhecimentos sensível. Anota no seu caderno. Antagonismo é um tipo de ameaça, ó. Antagonismo é uma forma de ameaça que se contrapõe com intenção à consecução dos interesses nacionais. Às vezes, naquele exemplo que eu citei, o cara com capacete, com a viseira preta, ele não ia fazer ali ninguém de refém. Às vezes ele só esqueceu de tirar o capacete. E aí ele entrou lá no restaurante, é um fã do governador, é um eleitor do governador e quer tirar uma foto com o governador. Então ele não tinha intenção ali. Nesse caso, sem a intenção, é uma forma de ameaça? É. Mas não é um antagonismo. O antagonismo é quando a gente age com intenção de violar algum interesse da autoridade ou da nossa soberania nacional. Show de bola, senhores? Então, antagonismo é quando tem intenção, ó, de forma intencional. A gente vai passar para o ramo da contra-inteligência e aí avançar nos conceitos no próximo bloco, para que fique mais tranquilo aí, dá um período para você tomar uma água, tomar um café, e a gente retorna então no próximo bloco os nossos estudos sobre as atividades de inteligência, dentre conceitos e definições, para arrebentar a sua banca examinadora aqui no Projeto Polícia, aqui a Casa dos Aprovados. Valeu? Tamo junto.